é bom estarmos novamente juntos para meditarmos na Palavra de Deus, para estudarmos um pouco o que a Palavra de Deus fala sobre assuntos ligados à nossa vida. E hoje falaremos sobre o nosso serviço a Deus. E o título desta mensagem, deste estudo, é exatamente Servir ao Senhor com alegria. A base é o Salmo 100. Nós vamos ler o Salmo 100, apenas uma parte, que diz: Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Ou sirvam a Deus com alegria. Para podermos estudar a palavra de Deus, vamos pedir ao Espírito Santo para que dirija os nossos pensamentos, as nossas mentes, enquanto refletimos nestas verdades profundas da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença para expressar a nossa alegria e gratidão por tudo aquilo que fazes nas nossas vidas. Queremos neste momento encomendar a cada um daqueles que estão a acompanhar esta ministração, a cada um de nós, pedindo que Tu fales conosco, que Tu dirijas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas motivações e tudo que nos diz respeito, para que Te sirvamos com alegria e proporcionando também alegria ao Teu coração. Nós pedimos isto certos de que farás muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ora, servir a Deus com alegria. Estamos a falar de serviço. Serviço é atividade, é trabalho, é labor, é realizarmos algo. No caso, estamos a servir ao Senhor. Que tipo ou que tipos de servos existem? E o que Deus espera de nós quanto ao nosso serviço ao Senhor? A palavra de Deus nos mostra várias passagens falando sobre o serviço a Deus, o serviço ao Senhor. Um dos tipos de servos que existe é o servo mau. Existe também o servo inútil. Existe o servo bom e diligente, fiel. Existe o servo, aquele que é mais do que um servo. E nós veremos 5 aspectos ligados a tipo de pessoas que servem ou não servem ao Senhor. Comecemos por um que não sei se podemos chamar de servo. Este está descrito em Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Jesus conta aqui uma parábola. Parábola é uma alegoria, é uma exemplificação, é uma comparação de coisas da nossa vida com ensinamentos ou verdades bíblicas. Não significa necessariamente uma história real que tenha acontecido. Então, Marcos, capítulo 10, assim diz, 35 a 45. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos fizesses o que pedirmos. E Jesus lhes disse: Que quereis que eu vos faça? Eles disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado?
E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas, versículo 40, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como podemos ver nesta passagem, o primeiro grupo de pessoas quanto ao serviço a Deus nem sequer podemos classificar como servo. Isto é, não podemos nem adjetivar este tipo de servos. São aqueles que querem ser patrões, querem ser os senhores, querem estar acima, em cima de todos e de tudo. São os orgulhosos, os arrogantes, os que andam na sua jactância, inchados em si mesmos. Estes dois vieram ter com Jesus, fazendo-lhe este pedido, que quando Jesus entrar na sua glória, eles querem estar lá em cima, querem estar ao lado, querem estar no trono. Faz-lhe lembrar alguém isso? Houve alguém lá há muito tempo, antes da existência do homem, que teve este sentimento, este pensamento, este desejo de subir. E ele quis subir acima de todos os anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins, e ele queria estar ao lado de Deus e ser como Deus. E este é o problema que nós temos, a soberba da vida. O homem quer ser senhor do seu nariz, dono de todas as coisas. É assim também que se encontram as nações hoje. A nossa grandeza. Queremos ser grandes. Tão grandes que queremos ser deuses. Muitos de nós, até mesmo na igreja, temos este pensamento, esta atitude, este sentimento mau, nocivo, infernal. Queremos ser os patrões. Que Deus guarde a cada um de nós, a você e a mim, de nos orgulharmos tanto, de acharmos que nós não podemos, não queremos ser servos. Queremos ser patrões. Jesus certa vez disse: vocês que até querem ser chamados de pai, querem ser chamados de autoridade suprema, muito cuidado com isso, porque vocês têm um só pai que está nos céus. Vocês são todos irmãos uns dos outros. Principalmente nós que estamos em cargo de liderança, costumamos ter muito desse problema. Pastor já não quer ser pastor, quer títulos acima. Por isso vêm vários nomes, vários títulos. E ai de quem na igreja, ou mesmo na sociedade, me chame pelo nome. Achamos que
eu já não me encaixo nessa categoria, porque eu agora sou acima disso. Qualquer que seja o nosso título, não tem significância diante de Deus quando usamos-lo para querer ser superiores aos outros. O orgulho, a arrogância, é o distintivo que nos identifica perfeitamente com Satanás. Não há nada que nos faça tão parecidos ao diabo do que o orgulho. Porque ele é arrogante, orgulhoso, e quando nós somos orgulhosos, estamos a seguir as pisadas do pai do orgulho, que é Satanás. Por isso a nossa oração é que Deus nos liberte dessa tentação de ser orgulhosos. Deus abate os orgulhosos. Dá, porém, graça aos humildes. Dos 5 grupos de pessoas, o primeiro é este, daquele que nem é servo, quer ser patrão. Mas temos um segundo grupo. Este é servo, só que ele é um servo mau. É um servo infiel. E nós vamos ler em Lucas capítulo 12, versículos 41 a 46. Lucas capítulo 12, versículos 41 a 46. E aqui vemos sobre o servo mau. Este servo mau, dele Jesus falou no versículo 45 de Lucas 12. E diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Nós encontramos este que é o servo mau. Este foi reprovado. Se nós olharmos para Abel e Caim, eles os dois serviram a Deus e trouxeram ofertas ao Senhor. Mas Abel fez uma oferta com todo o seu amor, com todo o seu cuidado. Antes do mais, veja só o tempo que Abel levou a preparar a sua oferta a Deus. Até quando a oferta estava pronta e perfeita que era, foi apresentar-se a Deus. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com excelência, com brio, com zelo, com carinho, com amor, com cuidado. Às vezes brinco com a minha esposa falando de notas. Eu gosto de guardar as notas mais bonitas, aquelas bem passadinhas que acabaram de sair do banco. Essas é que eu costumo guardar, separar para oferecer na casa do Senhor, quando chega o momento da oferta. E ela diz, mas qual é a diferença entre esta nota e outra? Eu disse, não tem diferença. Elas são iguais, a nota suja e a nota bonita. Mas no meu coração tem um significado especial quando eu pego as mais bonitas para ir oferecer a Deus. Então Abel pegou a sua melhor oferta e foi dar a Deus. E foi aceito. Caim despachou, pegou uma coisa qualquer para ir dar ao Senhor. E Deus se desagradou de Caim. Então o problema não é se nós fazemos alguma coisa para Deus. A questão é com que atitude é que nós fazemos alguma coisa para Deus.
Certa vez, um polícia de trânsito fez-me parar e apresentei os documentos e eu tinha um problema. O carro acabava de chegar e havia problema com a documentação, tinha expirado a licença temporária para circular e o carro, a viatura devia ser detida. E fiquei ali a conversar com a polícia por muito tempo. Infelizmente, eu não sei se ele estava a tentar-me ou não, mas pensou que eu entraria por um esquema. E eu não entrei por nenhum esquema. Por fim, ele começou a fazer várias perguntas e depois disse assim: se eu tiver um dinheiro e eu recebi esse dinheiro por meios errados, posso ir oferecer como dízimo a Deus? Eu respondi-lhe: não, porque Deus não vai receber esse dinheiro. Se você adquiriu um dinheiro de um modo ilícito, primeiro já está errado. Mas número 2, não cometa o segundo erro. Não pegue nalgo que é ilícito e vá trazer à casa de Deus. É melhor você mesmo usar esse dinheiro e não levá-lo à igreja. O servo mau e inútil faz as coisas de qualquer maneira. A Bíblia diz: maldito o homem que serve a Deus de maneira leviana. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Deus não está à procura, Deus não precisa de servos. Em Atos capítulo 17, a Bíblia diz-nos o seguinte: Deus não é servido por mãos humanas. Ele nem sequer precisa de templo. Às vezes nós fazemos tanto alarido por causa do templo. Não, não é a casa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é o Senhor. E Ele não é um mendigo a pedir algum favor para nós lhe servirmos. Quando nós servimos a Deus pensando estar a fazer algum favor, nós estamos reprovados. Estamos chumbados. Então, este tipo de servo, o seu lugar, a Bíblia nos diz que é no inferno. E Deus não deseja que nós vamos para lá. Em primeiro lugar, nós não somos patrões. Em segundo lugar, Deus não se agrada de oferta de tolos que é dada por um servo mau e negligente, que faz de qualquer maneira. Nós vimos aqui que este servo não está preocupado com a vinda de Cristo. Ele diz que o meu Senhor tarda em vir. E depois faz o quê? Começa a espancar os criados e criadas. Criados e criadas são os seus conservos. E espancar não significa apenas pegar no chamboco, pegar no cinto e bater. Não é só aí. Existe sim violência. Por exemplo, quando nós espancamos a esposa, o esposo, os filhos, aquilo que chamamos de violência doméstica, também fazemo-lo como servos maus. Portanto, a nossa esposa, os nossos filhos são irmãos em Cristo que nós devemos tratar com amor e com carinho. Servo mau e inútil é esse. Temos o terceiro, que é o servo inútil. Eu gosto muito de pensar no servo inútil. O servo inútil, quem é? Vamos ler em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Este servo inútil, é aquele que, para nós, até pode aparecer no Guinness Book, pode aparecer na informação, na mídia, como alguém louvável. Lucas 17,
7-10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Este servo inútil é aquele que é pontual lá no serviço. Ele não atrasa, não falta, ele não fica a brincar com WhatsApp, Facebook e as redes sociais na hora de trabalho. Ele limpa os seus instrumentos de trabalho a tempo. Se ele sabe que às 10 horas aquela máquina vai começar a trabalhar até às 14, ele começa a verificar com horas de antecedência se a máquina está em ordem, ela está toda preparada para o trabalho, se a sua enxada está bem afiada, porque sabe que às 10 horas não é para começar a preparar o instrumento, é para começar a usar o instrumento. Ele é diligente no sentido de fazer tudo o que lhe mandam. Tudo que o patrão manda, ele faz. Uau! Uma pessoa destas devia sair na mídia, não acha? Devia sair em todos os jornais. Ele é louvável, ele ganha prémios, ele é laureado. Mas Jesus diz que este é o servo inútil. Qual é o problema deste homem? Na parábola dos dois irmãos, o filho pródigo e o seu irmão mais velho, nós encontramos uma coisa muito interessante. E certa vez conversei com as minhas filhas. Qual dos dois é melhor? É o filho pródigo ou é o mais velho? E para si, meu amado, minha amada, qual é que você prefere ser? O filho pródigo ou o irmão mais velho? O filho pródigo arrependeu-se, humilhou-se, converteu-se, voltou para o seu pai, confessou o seu pecado e disse: estou aqui, pai. Com toda humildade, ele se entregou para servir e estar na comunhão com seu pai. Mas o filho mais velho tinha uma animosidade tal. O filho mais velho tinha o problema do orgulho. E muitos de nós, mesmo na obra de Deus, costumamos ter a intolerância, a crítica, o espírito de superioridade em relação aos outros irmãos nossos, porque eu sou o retinho, o perfeito, o engomado, o afinado, que está sempre ali ao lado do Pai e que faz tudo. Quando a igreja diz: vamos estar em oração 3 dias, eu estou em oração 3 dias. Quando a igreja diz: vamos fazer uma contribuição, eu vou fazer uma contribuição. E tudo o que me mandam fazer, eu faço, seja em casa, no serviço, na escola, etc. Mas o problema está em com que coração é que fazes isso você? Com que atitude é que você faz? Às vezes fazemos isso, mas o nosso coração está cheio de revolta, está cheio de rancor, está cheio de complexo de superioridade, está cheio de autoaprovação.
Nós mesmos é que fazemos o nosso certificado de trabalho. Eu sou perfeito. E por causa desta atitude, qualquer irmão na igreja que tenha algum problema, alguma dificuldade, algum defeito, algum vício, eu sou intolerante. Eu tenho vontade de arrancá-lo da igreja. Não tenho paciência para com ele. Por quê? Porque eles deviam saber que tem que andar em conformidade com todas as leis e normas e princípios da igreja. Mas o problema não é esse. A questão é por que você faz isso. Havia uns homens numa igreja ou numa zona e todos eles ofereciam muito dinheiro à obra. Davam muito dinheiro à igreja. Entretanto, uma mulher, já de idade, ofereceu uma moedinha só. E Jesus disse que esta mulher foi recebida, a sua oferta foi recebida, e não aqueles que deram muito dinheiro. É problema da quantidade? Não. É problema do porquê que você faz isso. Se você faz isso para ser visto, você já chumbou. Jesus disse, quando tu deres a tua oferta ou a tua esmola à pessoa necessitada, ninguém deve saber que tu lhe ofereceste. Porque quando tu divulgares, andas a propagar na mídia, em todo lado, que fizeste algo por alguém ou por uma instituição, então já recebeste o teu galardão. Mas se quiseres dar a tua oferta, faz isso em oculto sem ninguém saber. E o Pai Celestial que tens, Ele vai te recompensar publicamente. Esta é a vontade de Deus. E que nós não sejamos como aqueles que querem ser patrões, que querem ser os senhores, os dominadores, que nós não sejamos o servo mau e negligente, mas também cuidado para não sermos somente o servo inútil, que não sejamos servos inúteis, que fazem apenas o que lhes mandam. 2 homens subiram ao templo para orar e um era publicano, o outro era fariseu. O publicano, que era um homem de má conduta, chegou-se e nem sequer conseguiu subir ao altar, e ele ajoelhou-se de longe e com a maior humildade ele bateu no peito e disse: ó Deus, se propício a mim, um pobre pecador. Ele fez esta oração depois de um fariseu, um líder religioso, ter feito a sua oração. Esse tal parecia um pavão. Levantou as mãos ao alto e ele dizia: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, prostitutos, violadores, corruptos, etc. Antes, eu sou um homem reto, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado e todas as coisas que ele fazia de bom. E Jesus disse, entre estes 2 homens, o fariseu, que a si mesmo se orgulhava, foi reprovado, não foi recebido diante de Deus. Mas sim aquele homem pecador que se humilhou. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vejamos o outro tipo de servo. Este é o servo bom e diligente. João 6, versículos 60 e 67. Assim diz a palavra de Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram:
duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Jesus acabava de fazer um discurso muito duro. E ele disse: a minha carne é verdadeiramente alimento e o meu sangue é bebida. E vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue. E Jesus falou de forma tão dura neste discurso que os discípulos se escandalizaram. Sabe? A maioria das pessoas não segue a Deus. A maioria das pessoas prefere fazer as coisas à sua maneira e à revelia de Deus, rebelando-se contra Deus. É assim que o mundo se encontra hoje. E eles, dos seus discípulos todos, 70 discípulos que ele tinha, 58 discípulos abandonaram a Jesus. E muitos de nós queremos ser os líderes de massas, queremos a maioria do nosso lado. Jesus não está preocupado apenas com números. Ele se importa com números porque a vontade de Deus é que todos os homens e mulheres, que todos venham à salvação. Os números importam, mas não são a maior preocupação de Deus. A maior preocupação de Deus está na qualidade com que nós queremos viver em comunhão com Ele. Estes 70 discípulos andavam com Jesus e muitas vezes temos muita gente na nossa equipa, mas que servem só para atrapalhar, que servem só para trazer confusão. A Bíblia nos diz: não irás após a maioria quando ela está errada. Nem sempre a maioria está certa. Infelizmente, muitas vezes a maioria está errada. Destes 70, 58 abandonaram, apenas 12 permaneceram com Jesus. Quereis vós também retirar-vos? Perguntou Jesus. E louvado seja Deus. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida e nós temos visto que a vida está em ti. Nós queremos estar contigo. Ora, o servo bom e fiel é aquele que faz mais do que lhe é ordenado. O servo bom é aquele, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 10. 1 aos Coríntios, Paulo diz-nos o seguinte, depois de ele ter olhado como aquele outro homem da parábola que encontrou uma pérola de muito grande valor. A Bíblia diz que este homem pegou tudo quanto ele tinha, pegou todas as suas reservas, todo o seu dinheiro no banco, incluindo os juros, pegou todos os seus ativos, pegou todas as suas riquezas e propriedades e machambas, pegou tudo e entregou, vendeu para ter dinheiro para adquirir aquela pérola preciosa. Paulo fez assim também. Depois de ter sido um homem muito influente, homem poderoso, homem temido, homem muito sábio, intelectual. Depois de tudo isso, ele pegou em todos estes seus valores, o seu CV, os seus certificados, os seus diplomas, foi depositar aos pés da cruz.
Ele disse: eu considero tudo isso como esterco, para em troca ganhar o maior tesouro do universo, que é Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome de Deus. Ele disse: o maior tesouro para mim é Cristo. E nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 3, ele nos diz as seguintes palavras. Versículo 10, a partir do versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E depois ele fala de como construir. Primeiro, o servo bom tem um alicerce, tem um fundamento. O fundamento, a base é Cristo. A base do nosso serviço é Cristo. E 2, ele edificou com ouro, prata, que são metais fortes, e com pedras preciosas. Isto é, ele fazia tudo com esmero, com carinho, com cuidado. Ele procurava fazer o mais perfeito que ele podia, porque Deus merecia. Servir ao Senhor com alegria. O servo bom quer sempre fazer aquilo que agrada a Deus e ele serve a Deus, não segundo lhe foi mandado fazer. Ele faz mais do que lhe é ordenado realizar. O servo bom não chega a tempo porque no fim do mês vai ter bônus de assiduidade. O servo bom e fiel não faz as coisas porque no fim do ano há de haver um bônus como um homem fiel, íntegro, de grande produção e produtividade. O servo bom faz mais do que aquilo que lhe mandam. Quando não lhe mandam, ele ainda faz. Ele não fica à espera que lhe deem ordem para seguir ou não. Não significa que ele faz as coisas da cabeça dele, não. A Bíblia nos diz, vocês que têm patrões ou servos, ou empregadores desta terra, vocês que têm esse tipo de patrões, mesmo a eles devem servir como ao Senhor. Pedro diz também que quando a esposa se submete ao seu esposo, e Paulo também diz estas palavras, faz isso como se fosse Cristo, o seu marido. Isto é ir à segunda milha, é ir além das nossas obrigações, porque quem faz só as suas obrigações é apenas um servo inútil. O servo bom serve de boa mente. Paulo diz, é necessário que lhes estejais submissos, não apenas para serdes vistos, mas fazei-o de boa mente. É de coração, com consciência. Esta é a vontade de Deus para nós como servos. Nós vamos pensar nestas palavras. Qual é o seu valor? Que valor é que você dá à obra de Cristo? Que valor é que você dá à igreja de Cristo? Que valor é que você dá a uma alma? Ao trabalho de evangelização? À oração? Que trabalho ou que valor é que você dá à santificação? Que valor é que você dá a contribuir para o crescimento do reino de Deus? O servo bom é aquele que toma isto em consideração. O servo bom
conhece o valor da vida da pessoa humana e valoriza a pessoa humana. O servo bom sabe que todos os homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus e por isso ele não espanca, não tira a vida, ele dá valor a esta pessoa. O servo bom, quando é patrão, quando é o empregador, ele trata com respeito, com dignidade os seus trabalhadores. O servo bom, quando é o líder numa obra ou na igreja, não olha para os crentes, os diáconos e os outros irmãos como pessoas de categoria inferior que pode pisar nelas. O servo bom sabe valorizar aquilo que Deus valoriza. Estamos mesmo a terminar. Falamos daquele que é o mau, daquele que nem é servo, que quer ser o patrão. Esse tem problemas muito sérios com Deus, porque está a tentar entrar num golpe de Estado, está a tentar ficar no lugar de Cristo. Enquanto a Bíblia diz que é da vontade de Deus, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo corporalmente. E o desejo de Deus é que em tudo Cristo tenha a preeminência, o primeiro lugar. Então, qualquer um que tente concorrer com esse lugar de Cristo, tentando sentar-se ao lado de Cristo, está em problemas gravíssimos com Deus. Assim como Lúcifer foi expulso do céu, foi abatido, assim será todo aquele que ousar querer ser patrão. 2, nós vimos que existe o servo mau. Vimos em terceiro lugar que existe o servo inútil, que só faz o que lhe mandam. Em quarto lugar, nós vimos sobre o servo bom e diligente. Mas, para fechar, João capítulo 15, versículo 15. Aquele que nem é servo, aquele que nem é servo. João capítulo 15, versículo 15 diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Ele falava com Deus como seu amigo. E Jesus quer ser nosso amigo. João era um dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que ele se reclinava no colo de Jesus, no peito de Jesus. Tal era a intimidade que ele tinha com Jesus. Há um momento em que nós, apesar de sermos servos, Deus não nos considera meramente servos, considera-nos amigos seus. E esta é a vontade de Deus para nós. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Este que é mais do que servo é um amigo de Deus, que ama fazer a vontade do Pai. Jesus disse: assim como eu tenho prazer em servir a vontade do Pai, Ele queria que nós o servíssemos, mas servi-lo com a perspectiva correta. Não servimos a Deus para ganhar favores de Deus. Isso é um insulto a Deus. Nós servimos a Deus quando nós já somos filhos, quando temos a adoção de Pai em nós. Nós servimos a Deus com gratidão. É uma resposta ao amor de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E foi da vontade dEle
que nós nos tornássemos ovelhas do seu pasto, que nós nos tornássemos filhos seus. Então o filho gosta de fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a sermos amigos seus. Vamos orar. Ó Deus, nesta hora nós queremos agradecer-te pela tua palavra, por esta reflexão, Senhor, sobre a nossa atitude no serviço a ti. Pedimos-te, ó Deus, que trabalhes nos nossos corações, revelando a Cristo como a pessoa mais preciosa e que o reveles de tal modo que nós desejemos morrer para nós mesmos, negar-nos a nós mesmos e seguirmos-te tomando a nossa cruz, querendo ter esta amizade, esta intimidade com Cristo. Queremos ser teus amigos como resposta da amizade que tu queres ter conosco, por causa de tudo aquilo que tens feito para nós. Queremos te servir não para ganhar os teus favores, mas porque nós já temos ganho gratuitamente o teu favor, a salvação das nossas almas. Faz-nos servir-te com diligência, com amor, com alegria, com excelência, com prontidão, com atitude correta e debaixo da unção e da inspiração do teu Santo Espírito. Abençoa a cada um dos teus filhos que está acompanhando esta mensagem neste momento que estamos a meditar à volta da mesa, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. E por hoje é tudo. Vamos servir ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe. Pedimos sempre assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do seu Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.